Saudações a todos os amantes da história e culturas misteriosas. Vocês sabiam que no antigo Tibete existiam lugares especiais onde os jovens rapazes e moças se preparavam para a vida adulta longe do controle dos pais? Imaginem grandes salas escuras onde os adolescentes se comunicavam livremente, cantavam canções, aprendiam a flertar e descobriam a vida em todas as suas manifestações. Isso acontecia em uma região com uma das tradições religiosas mais rígidas. Hoje embarcaremos em uma fascinante jornada pelas casas negras do Tibete. Um fenômeno cultural único que existiu por séculos, mas sobre o qual poucas pessoas sabem fora dessa região montanhosa. Por que este tema é tão interessante? Porque ele transforma completamente nossas percepções sobre a sociedade tibetana tradicional. No final do vídeo vocês aprenderão como essas casas influenciaram a demografia da região e por que alguns pesquisadores acreditam que, graças a elas, o Tibete evitou a superpopulação. Também contarei sobre os incríveis rituais de passagem para a vida adulta que aconteciam nessas casas e por que as autoridades chinesas tentaram proibir essa antiga tradição. Fiquem comigo até o final e certamente aprenderão muitas coisas novas. Casas negras, ou como eram chamadas em tibetano, Ngkin Nakhang, eram espaços públicos especiais que existiam em quase todas as aldeias do Tibete até meados do século XX. Receberam o nome de negras não devido à cor de suas paredes, mas porque dentro delas sempre havia penumbra, não havia janelas e eram iluminadas apenas por uma lareira no centro do ambiente. Essas casas desempenhavam um papel crucial na vida social e educacional da sociedade tibetana. Diferentemente do mundo ocidental, onde o período da adolescência frequentemente ocorre sob o controle rígido dos pais, no Tibete existia uma abordagem completamente diferente. Quando os rapazes e moças atingiam 13 a 14 anos, começavam a frequentar as casas negras, onde podiam passar tempo longe dos adultos. Era um espaço de liberdade e autoexpressão socialmente reconhecido para os jovens. Curiosamente, essa tradição originou-se muito antes da disseminação do budismo no Tibete e tem raízes na antiga religião Bon, uma tradição xamânica que floresceu nessa região. Descobertas arqueológicas sugerem que as casas negras existiam já no 6º ao 7º século da nossa era e possivelmente antes. O que acontecia dentro dessas casas misteriosas? Antes de tudo, elas eram centros de socialização e aprendizado. Durante o dia, adolescentes mais velhos ensinavam aos mais novos várias habilidades práticas: fiação de lã, tecelagem, fabricação de máscaras para danças rituais e entalhe em madeira. As moças aprendiam bordado, preparação de pratos tradicionais e infusões medicinais. Mas as coisas mais interessantes aconteciam à noite quando as casas negras se transformavam em locais para comunicação, jogos e entretenimento. Os jovens se reuniam ao redor da lareira central, contavam histórias, cantavam canções e dançavam. Canções de amor eram uma parte importante dos encontros noturnos. Através delas, os jovens aprendiam a expressar seus sentimentos e a cortejar uns aos outros. Tibetanos idosos, ao recordar sua juventude, frequentemente falam com nostalgia sobre essas canções. Elas eram cheias de metáforas e alegorias. Por exemplo, um rapaz poderia comparar uma moça a uma bela flor crescendo no alto das montanhas e ela responderia comparando-o a um iaque ágil capaz de superar qualquer obstáculo. Esses duelos poéticos podiam continuar por horas e eram uma verdadeira arte. Nas casas negras, os adolescentes também estudavam a mitologia e as epopeias tibetanas. Os mais velhos contavam aos mais jovens lendas sobre demônios e espíritos, sobre o rei Gesar e outros heróis. Através dessas histórias, valores morais, conceitos de bem e mal e comportamento adequado eram transmitidos. Assim, os jovens recebiam não apenas conhecimentos práticos, mas também espirituais. Uma das características mais intrigantes das casas negras era que elas proporcionavam aos jovens um espaço seguro para se familiarizar com o sexo oposto. Na sociedade tibetana tradicional, os casamentos frequentemente eram arranjados pelos pais, mas os rapazes e moças podiam formar relacionamentos românticos durante os encontros no Nakhang. Curiosamente, esses relacionamentos seguiam uma etiqueta rigorosa. Se um rapaz gostava de uma moça, ele não podia simplesmente se aproximar e começar a conversar com ela. Primeiro, ele tinha que provar sua coragem e determinação. Após as canções e danças noturnas, quando a maioria dos participantes ia para casa, um rapaz interessado podia tentar acompanhar secretamente a moça até sua casa.
Isso não era tão simples quanto pode parecer. As moças, especificamente, viviam em grupos de 3 ou 4, e um rapaz tinha que demonstrar verdadeira engenhosidade para se aproximar de sua escolhida sem ser notado. Frequentemente, os jovens superavam obstáculos sérios, escalavam cercas altas, abriam caminho através de arbustos espinhosos ou até mesmo nadavam através de riachos montanhosos. Se uma moça gostava da corte, ela podia permitir que o rapaz a visitasse em um aposento especial para hóspedes. Lá eles conversavam, cantavam canções um para o outro e se conheciam melhor. Esses encontros não implicavam intimidade. Seu objetivo era formar uma conexão emocional. É importante notar que, contrariamente à crença ocidental popular, as casas negras não eram locais de promiscuidade. Pelo contrário, elas ensinavam aos jovens atitudes responsáveis em relação ao amor e parceria. Os rapazes e moças entendiam que seu comportamento afetava a reputação não apenas deles mesmos, mas de toda a família. Adolescentes mais velhos, que tinham 17 a 18 anos, desempenhavam um papel especial nas casas negras. Eles atuavam como mentores e mantinham a ordem. Se algum dos mais jovens quebrasse as regras, por exemplo, mostrasse desrespeito às moças ou tentasse provocar um conflito, os mais velhos tinham o direito de punir o infrator, geralmente designando-lhe trabalho adicional. Em algumas regiões do Tibete, existia um costume interessante associado às casas negras. Quando uma moça vinha pela primeira vez a uma dessas casas, ela tinha que trazer uma pequena bolsa de tecido com farinha de cevada. Essa bolsa simbolizava sua prontidão para se tornar parte da comunidade e contribuir para a causa comum. Os rapazes, por sua vez, traziam pequenos artesanatos de madeira demonstrando sua habilidade. Surpreendentemente, as casas negras também serviam como local para resolver conflitos entre os jovens. Se surgissem desavenças entre rapazes, eles podiam organizar um duelo especial, não físico, mas poético. Cada um tinha que compor uma canção ridicularizando o oponente e apresentá-la diante de todos. O vencedor era determinado pela reação da audiência. Esse método ensinava os jovens a resolver problemas sem violência, usando inteligência e habilidades criativas. As casas negras também desempenhavam um papel importante em festivais e rituais sazonais. Por exemplo, durante o Ano Novo Tibetano, Losar, os jovens preparavam apresentações especiais, danças com máscaras representando a luta entre espíritos bons e maus. Essas apresentações eram posteriormente mostradas para toda essa aldeia e tinham não apenas significado de entretenimento, mas também ritual. Acreditava-se que elas afastavam infortúnios e atraíam prosperidade no ano vindouro. Apesar da liberdade relativa que as casas negras proporcionavam, elas estavam profundamente integradas à estrutura social da sociedade tibetana. Os anciãos das aldeias visitavam regularmente esses lugares para dar conselhos aos jovens e garantir que as tradições fossem observadas. Não era uma libertinagem descontrolada, mas uma forma especial de educação, reconhecida e apoiada pela sociedade. Curiosamente, em diferentes regiões do Tibete, as casas negras tinham suas próprias características. No Tibete Oriental, Kham, frequentemente se localizavam em edifícios separados fora da aldeia. No Tibete Central, Utsang, geralmente eram estabelecidas em grandes cômodos dentro de casas residenciais. E no Tibete Setentrional, Shangtang, onde a população levava um estilo de vida nômade, grandes tendas montadas durante as paradas de inverno serviam como casas negras. O aspecto mais surpreendente das casas negras era como elas ajudavam os jovens a encontrar futuros cônjuges. No Tibete havia várias formas de casamento, e os conhecidos no Nakhang frequentemente levavam aos chamados casamentos por escolha, quando os jovens decidiam por si mesmos com quem queriam unir suas vidas, e os pais meramente davam sua bênção. Antropólogos observam que tal sistema tinha importantes consequências demográficas. Como os jovens tinham a oportunidade de conhecer potenciais parceiros antes do casamento, isso reduzia o número de uniões mal-sucedidas e divórcios. Além disso, casamentos tardios, geralmente após 20 anos de idade, ajudavam a controlar a taxa de natalidade em uma região com recursos limitados. Com o advento do domínio chinês no Tibete, na década de 1950, a tradição das casas negras começou a desaparecer. As novas autoridades as viam como um vestígio do passado feudal e lutavam ativamente contra elas.
Na década de 1970, a maioria dos Nak Kangs estava fechada, e os jovens eram direcionados para escolas oficiais e organizações juvenis. No entanto, em algumas regiões remotas do Tibete, essa tradição continuou a existir na clandestinidade, e nas últimas décadas, com algum abrandamento da política cultural na China, aldeias individuais começaram a reviver as casas negras, não mais como centros educacionais, mas como forma de preservar o patrimônio cultural e atrair turistas. Hoje, muitos ativistas tibetanos e cientistas culturais clamam pela preservação e estudo da tradição das casas negras como uma experiência pedagógica única. Eles observam que esse sistema dava aos jovens a oportunidade de fazer uma transição suave da infância para a vida adulta, dominar habilidades necessárias e formar relacionamentos saudáveis com o sexo oposto. O que podemos aprender com a experiência das casas negras hoje? Talvez a lição principal seja a importância de criar espaços seguros onde os adolescentes possam socializar, experimentar e aprender sob a orientação discreta dos mais velhos. No mundo moderno, onde os jovens frequentemente se encontram entregues a si próprios no espaço virtual, tal experiência parece particularmente valiosa. Assim, fizemos uma fascinante jornada pelo mundo das casas negras tibetanas, espaços únicos onde os adolescentes aprendiam sobre a vida adulta. Aprendemos como essas casas ajudavam os jovens a dominar habilidades práticas, formar relacionamentos e se tornarem membros plenos da sociedade. O que vocês acham? Poderia uma tradição semelhante criar raízes no mundo moderno? Quais elementos do sistema de criação tibetano parecem úteis para vocês e quais parecem ultrapassados? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Estou muito interessado em conhecer sua opinião. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Inscrevam-se e cliquem no sininho para não perderem novos episódios sobre tradições incomuns de povos ao redor do mundo. E se tiverem amigos interessados em história e cultura, compartilhem este vídeo com eles. Nos próximos episódios, continuaremos a explorar as incríveis tradições educacionais de diferentes povos. E acreditem, vocês terão muitas surpresas e descobertas. Fiquem conosco e lembrem-se, conhecer outras culturas não apenas amplia seus horizontes, mas também ajuda a entender melhor a si mesmos. Até a próxima!